Cleide, bem-vinda. Jornalista com Master pela Universidade de Navarra e especialização em comunicação interna. Cleide é gerente de comunicação na Progic, empresa líder em tecnologia para comunicação interna no Brasil. Possui mais de 20 anos de experiência e 350 projetos digitais implantados em grandes empresas como IBM, Danone e Michelin. Muito obrigado. Camila Tavares. Cadê Camila? Chega aqui, Camila, por favor. Jornalista com 25 anos de carreira e mais 15 anos de atuação em comunicação interna, assessoria de imprensa, branding e marketing digital, com passagens pela Rede Globo e EBX. Atualmente é gerente de comunicação e marketing do Porto do Açu e atua como coordenadora do Comitê de Comunicação da Associação de Terminais Portuários Privados. Tem MBA em Gestão de Negócios, mestrado em completo em Marketing e é entusiasta de liderança humanizada, cultura organizacional, ESG e comunicação inclusiva. Muitíssimo obrigado por compor com a gente. Carla Assemani. Por favor, Carla. Carla é gerente de comunicação e diversidade na GNA. Jornalista com MBA em Marketing pela FGV, atua há mais de 20 anos em comunicação corporativa. Na GNA, desde 2018, criou e lidera a área de comunicação em imprensa, acompanhando a transformação da empresa, desde a implantação das usinas até o estágio atual 100% operacional. Em 2024, assumiu também a gestão da área de diversidade. Antes da GNA, ocupou cargos de liderança na Eneva, Anluxel, subsidiária da Saúde Aramco e em agências de comunicação. Muito obrigado, Carla, por estar com a gente. E, por fim, para a composição do painel, Frederico Albert, por favor. Frederico, jornalista pela PUC Minas, com pós-graduação pela UFMG e Fundação Dom Cabral. Desde 2019 atua na Vale, onde hoje é gerente de comunicação interna e com comunidades para a região Sudeste. Já liderou a comunicação de crises e imprensa na reparação de Brumadinho. Antes da Vale, foi chefe de comunicação e responsabilidade social da Tupi e consultor para empresas como Fiat, CSN e Gerdau. Foi repórter das revistas Época, Veja e Vogue e participou de campanhas políticas municipais, estaduais e presidenciais. Muitíssimo obrigado, Cleide, em suas mãos, e vamos lá para aprender com vocês. Já é boa tarde aqui, né? Então, boa tarde a todos. Vocês sabem que eu sou carioca, né? E eu fui muito cedo para São Paulo. E aí sempre vivi aquele conflito carioca, paulista e tal. Aí eles falavam assim, carioca tem uma mania de falar, passa lá em casa para comer um bolo, tomar um café, qualquer hora dessas. E nunca acontece, né? Só fica mesmo no discurso. E hoje eu vejo aqui a Vale, que abriu as portas da casa de vocês, e a Supera, que nos convidou para vir aqui tomar um café, comer um bolo e falar coisas lindas sobre comunicação. E a casa está cheia. Então, parabéns e obrigada pela recepção. E a vocês também por ter ficado até agora aqui na hora do almoço. O último painel é sempre mais complicadinho, todo mundo já está pensando no período da tarde, né? Mas muito obrigada. Então, esse painel a gente vai falar sobre as melhores práticas de comunicação, os maiores desafios para o ambiente de operação. E a gente sabe que ambiente de operação, pelo menos 80% dos clientes que nos chegam com essa configuração do ambiente operacional, nos trazem que é uma complexidade de trabalhar com o público, que não tem aí no seu skill a comunicação, que não tem o dia a dia da comunicação, é mais complexo, porém, é o mais satisfatório, porque quando a gente entende que a comunicação chegou, ela foi internalizada, ela mudou o comportamento, é sinal que o nosso papel como comunicador ele foi atingido, né? Então, é um prazer para mim estar nesse painel hoje e estar com pessoas tão brilhantes aqui também comigo. Então, muito obrigada. Eu queria que cada um de vocês começassem a abrir o painel, falando um pouquinho mais da atuação de vocês e falando também sobre a estrutura de comunicação, que é sempre também uma questão que a gente sempre quer saber como que é a estrutura de comunicação na sua empresa, né? Então, podemos? Obrigada. Primeiro, agradecer o convite, né? Muito legal estar aqui falando sobre comunicação e cooperação, que eu acho que é um grande desafio, né?
Foi muito bom ver que todos os desafios que a gente falou aqui, a gente vive também, né? Acho que infoxicação, comunicação com liderança, me identifiquei bastante. Como vocês viram no vídeo, né, eu sou gerente de marca de comunicação do Porto do Açu. Porto do Açu é um porto que fica aqui no Norte Fluminense, em Campos. A gente tem trabalhando no Porto 7.000 colaboradores, né? Eu cuido da área ali de comunicação, marketing, comunicação interna, digital, imprensa, e a gente faz a administração portuária, né? E opera também um dos terminais. Então, assim, o nosso time, somos 8 pessoas, metade no Rio, metade lá no Porto, né? Então tem um pouco esse desafio ali da gestão à distância também, né? E que a gente olha esse todo. A gente tem uma ligação tanto com o RH na nossa estrutura, quanto direto com o CEO, nesse olhar de reputação, né? Então, assim, a gente realmente olha todo o 360 e acredita que, né, acho que já falaram isso em outros painéis, que não tem mais o dentro e o fora, né? Tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que realmente cuidar desse todo. Bom, boa tarde para todos, já passou meio-dia. Bem, eu sou a Carla, eu aqui atuo como gerente de comunicação e diversidade na GNA. Para quem não conhece, a GNA está dentro do Porto do Açu, uma empresa nova, bastante nova, mas que já nasceu com um super desafio, que é viabilizar um dos maiores projetos de energia do país, que é um parque termoelétrico composto por 2 usinas a gás e um terminal. Uma energia importante, firme, segura para o país no momento atual que a gente vive, enfim, né? Então, de todo mundo consumindo, então é importante ter essa energia firme. Eu entrei na companhia em 2018 com esse desafio de escrever, de começar a estruturar, né? A Camila estava tocando na época ainda, a GNA nasceu dentro de um embrião da Prumo, e, enfim, foi crescendo, foi ganhando projetos e foi se desenvolvendo, foi formando o seu time. E eu fui convidada para assumir esse desafio de estruturar a área de comunicação, time, canais. Então, a gente venho contando essa história, né, como uma folha em branco desde 2018 até hoje, vivendo essa transformação da companhia de um projeto para uma empresa hoje operacional. Eu brinco dizer que a gente mudou o verbo, depois de 8 anos escrevendo seremos, hoje nós somos. Então, isso é pequeno, mas é muito significativo para nós aqui de comunicação, e que a gente vive isso, né? A estrutura da companhia é pequena, né? A gente, comunicação, sou eu mais 3 pessoas, 2 analistas e um estagiário. A gente é responsável por comunicação interna, externa, imprensa. Tem um grande apoio também, muita parceria com o time de sustentabilidade nas campanhas de segurança, comunidade, né? E a gente, na companhia, assim, a gente atua como um pilar estratégico do negócio, né? Então, a comunicação está presente, né, nas discussões, a gente se envolve nas questões estratégicas, na gestão de crise, a gente está o tempo todo envolvido. A GNA é uma empresa, um time pequeno, são cerca de 160 pessoas, mas com uma missão de influenciar. A gente chegou a 25 mil pessoas na operação, né, influenciando com os nossos valores, com o comportamento. Então, esse é um desafio de todo o time. Obrigada. Boa tarde, turma. A Vale já foi bem apresentada aqui nos 2 painéis anteriores, então eu queria só resgatar o desenho do que é a comunicação, aí, pensando no público operacional. Nós somos 3 corredores, né, conjunto de Minas, Ferrovia e Porto, um no norte, 2 na região sudeste. Rodrigo, Thalita, Bárbara, que estão aqui, que puxam esse processo no dia a dia, brilhantemente. Eu, Fernanda e a Joana, que está ali atrás, que são os corporativos e cuida dos canais, a gente dá todo esse suporte de outras formas. Nós estamos falando aqui, então, de uma comunicação para, nível Brasil, 120 mil pessoas próprias e terceiras, quase metade são próprios, e desses, em torno de 35 mil são público técnico operacional. Desse, metade não digitalizado. Cidadão digitalizado, mas trabalhador não digitalizado. Esse é o universo que a gente trabalha. Os recursos que a gente tem para falar com essa turma são 11 canais, digitais ou offline, a comunicação com a liderança, né, que o Luciano trouxe aqui no painel anterior, esse trabalho com os embaixadores, né, os influenciadores internos, que a gente aposta muito nisso, além das campanhas. Qual que é o nosso momento atual? Isso é o como a gente faz. O que a gente faz? Além dos grandes desafios ali, das narrativas e dos temas estratégicos, a gente tem dado muito foco, a partir deste ano, nos temas propriamente operacionais, aqueles que são o dia a dia desse trabalhador, do ofício dele, que é
melhoria contínua, produtividade, segurança. E aí a gente tem trabalhado, então, esse equilíbrio entre os temas importantes para o negócio como um todo, importante para o ofício, para o dia a dia, para as entregas dele. Quais são os benefícios que a gente percebe não é nada novo, mas a gente está resgatando isso numa premissa, numa lógica distinta, que ao se trabalhar os temas operacionais com uma ênfase especial, primeiro, é uma entrega para o negócio, porque a entrega dele está ali e a gente está impulsionando e apoiando ele na sua própria entrega, que é operacional. E a outra, por ser temas muito caros e muito próximos à realidade dele, isso também potencializa o engajamento dos demais temas que, às vezes, a gente tem mais dificuldade de chegar. Esse é o nosso momento atual. Qual que seria, então, o momento, a próxima fronteira? Então, a gente já tem o que a gente fala e como a gente fala. E aí, como a colega trouxe Clarice Lispector, eu vou trazer Bourdieu aqui, porque é uma teoria que eu gosto muito, que é do poder simbólico, né, das trocas simbólicas, que eu acho que está o pulo do gato aqui da comunicação, que é o quem. Quem fala muda o jogo. O poder simbólico de quem fala, então a gente falou muito aqui da liderança, que é um caminho que a gente tem, as nossas pesquisas internas, eu acho que de todos vocês, colocam a liderança como principal vetor de comunicação, principal desejo de comunicação desse público operacional, mas eu acho que vai além. Os próprios empregados, os próprios trabalhadores, eles são também emissores. Então, à luz do que acontece na sociedade, que todo mundo é comunicador, a gente tem que, para a próxima fronteira, trazer os empregados, os trabalhadores, para eles serem os porta-vozes e os autores da comunicação. Ninguém melhor para falar de segurança ferroviária do que o ferroviário, de segurança portuária do que o portuário. Para dar 2 exemplos aqui de como que a gente pode mudar de uma comunicação unidirecional e até a dialógica, que eu acho que é só uma etapa, para uma comunicação co-criada e que a gente passa a ser uma centelha, um gatilho, para que os próprios trabalhadores falem dos temas que são caros e importantes para eles. Não sei se a gente vai chegar lá, né, antecipando, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que buscar. Hoje, a gente já entendeu que o caminho mais assertivo é realmente você ouvir, né, o que todos têm a dizer, porque hoje todos nós, independentemente de nível, de posição dentro das corporações, todos nós queremos ser geradores e divulgadores de conteúdo, a exemplo do que a gente faz em nossas vidas, né, fora do corporativo. Então, absorvendo esse padrão, essa performance que a gente tem em sociedade, levando para o corporativo, é uma das estratégias que eu acho que a grande maioria das empresas estão adotando, e quem ainda não adotou está pensando em adotar, porque é o melhor canal, é deixar com que cada um fale. Todos nós temos coisas boas a dizer, né? É o mais assertivo. Aí eu queria voltar só 2 passinhos, porque o Frederico já foi lá no roteiro, e deixasse que as meninas falassem também quais são os canais de comunicação que vocês entenderam que é mais assertivo, porque temos aqui empresas com diferentes portes, né, e escopos de negócio, mas para cada empresa tem uma peculiaridade. Para mim, não faz sentido usar um canal digital, como ele falou do grande número de pessoas desconectadas, né? Mas, de repente, para uma outra empresa faz usar o mural, o face a face. Então, para vocês, o que foi mais efetivo, estar sendo mais efetivo nas empresas de vocês? Aí, antes de vocês falarem, eu só queria trazer aqui também um dado. A Progic, ela faz uma pesquisa anual sobre comunicação, uma pesquisa totalmente isenta, que a gente faz com o mercado. A gente tem quase 300 respondentes, que é um número bem significativo, de empresas clientes e não clientes da Progic. E lá na pesquisa desse ano que a gente divulgou, diz que mais de quase 60% das pessoas elas pensam em reformular os canais de comunicação. Então, é um número significativo. E aí, dentro disso, eu gostaria que vocês trouxessem a experiência de vocês. Eu acho que canal realmente a importância de ter um mix, né? E é um pouco a gente, como comunicação, sempre se debruça nisso, né? Então, lá no Porto, a gente tem tanto canais digitais, quanto também, né, tem que trabalhar um pouco no analógico, principalmente quando a gente fala em operação. A gente tem intranet, tem e-mail marketing, tem TV corporativa, que funciona super bem, grupos de WhatsApp ali com a liderança, e
na operação, o Jornal Mural ainda é um dos principais canais que a gente tem, né? Porque a gente tem ali um operador portuário que passa a maior parte do tempo dele no cais, operando. Então, ele não está, né, acessando e-mail, não está olhando nada disso no dia a dia dele. Eu nem posso, né, a gente falou muito de infoxicação, eu não posso tirar a atenção dele da atividade para todos os assuntos que a gente tem que falar, né? E o principal é o face a face ali, não só da liderança, né? A gente usa muito DDS, diálogo de segurança, o próprio ônibus, porque para chegar ao porto você tem que ir de ônibus, a gente faz uns áudios no ônibus também que funciona bem antes da pessoa dormir. Então é isso, assim, acho que é um mix de canais, né? Não tem um efetivo, mas a gente tem que ir testando, e acho que o Fred falou um pouco de ouvir, né? A gente também tem essa coisa da escutativa e ver o que está funcionando para poder ir ajustando, né? Não tenho ainda uma resposta mágica para isso, não. Segue bastante a linha, a gente busca canais também digitais, analógicos, não a TV, nos refeitórios, na área de convivência, né, informativos, flyers também, onde as pessoas estão passando ônibus. Eu acho que é importante a gente criar uma estratégia onde a gente consiga reforçar isso de forma constante e de forma clara também, né? E seguir, quando a gente quer trabalhar um pouco mais dentro de uma campanha, segmentar, né? Então, precisa segmentar essa comunicação conforme o nosso público, pensando em liderança, pensando, né, em todas as pessoas. DDS, a gente utiliza muito também, né? DDS, tanto da equipe, né, direta, DDS com grande público, né? Eu já participei de DDS, eu acho que, trazendo aqui um pouco um ponto de vista, a gente precisa entender, né, o que a gente está comunicando, a gente precisa estar presente também para que a gente possa ser um influenciador desse público, né? A gente precisa influenciar os nossos líderes diretos de que aquele projeto funciona. A gente precisa influenciar as nossas lideranças, então a gente precisa entender do que a gente está escrevendo, do que a gente está falando. A gente precisa entender para também influenciar as nossas agências de comunicação, para que a gente possa dar um bom briefing, um briefing claro, para que a campanha venha e seja menos retrabalho para a gente. Então, tudo isso faz parte também, né, da nossa estratégia de comunicação. É a forma como você comunica e como você entende o negócio, como você transmite aquilo para os seus públicos, né, para quem você está influenciando, para quem você quer, né, o seu pool aí de apoio de agências de comunicação. Então, muito mais do que canal, a gente tem que saber o como, né, como a gente está comunicando isso para que a informação seja atraente e que as pessoas percebam aquilo como algo importante para o seu dia a dia, como parte de um valor para o trabalho, né? Para a gente vivenciar isso no dia a dia. Isso é muito importante, porque em ambiente de operação a gente sabe que uma comunicação bem feita, ela muda comportamentos, e o fato dela mudar comportamentos significa que ela pode, inclusive, salvar vidas, né? Em muitas operações ali, o colaborador tem que ter as boas práticas, porque é um posto de risco, né? Então, a comunicação bem feita, estratégica, ela é essencial. E saber falar, para quem falar, no momento certo de falar. E aí a gente entra também na questão da liderança, que já foi falado no painel anterior, né? E a Luciene, ela trouxe um insight muito importante que eu gostaria de reverberar aqui, que é com relação ao líder, né? O líder na operação, ele tem um papel fundamental, né, para cascatear ali, ele tem que estar muito alinhado. Mas eu sempre me pergunto, e isso foi tema de outros eventos também, quem cuida do líder, né? Quem é que cuida do líder? O líder, ele tem que estar alinhado. A gente sempre fala, o líder tem que estar alinhado, preparado, tem que estar dentro da estratégia. Mas quem cuida do líder, né? Queria saber se na empresa de vocês têm qual o cuidado que se tem com esse líder, porque muitas vezes o líder, coitado, ele se sente sozinho ali, ele nada, não chega aqui na praia de Botafogo, né? Enfim, mas quais as estratégias e as ações que vocês têm no cuidado com essas lideranças? A gente falou muito de acolhimento, né, no outro painel. Acho que tem que ter um pouco esse acolhimento, essa escuta, né? A gente, lá no Porto do Açu, tem uma operação relativamente jovem, né? A gente está comemorando 10 anos de início das nossas operações. Então, é uma liderança que também está aprendendo, né? E a gente tem ali um terminal multicargas. Então, a cada nova carga, cada nova operação tem um aprendizado grande. Então, a gente tem ali uma parceria muito grande com o nosso RH, né?
programas, benefícios, né, de olhar saúde mental, programa de qualidade de vida, para ajudar esse líder em como falar, né? E eu acho que, além do acolhimento, a gente estimula muito também relações de confiança, né? Porque você só vai ser ouvido se o seu time te confia em você, né? Não adianta ser aquele discurso vazio. Então, a gente trabalha muito isso internamente e tenta desdobrar. Mas ainda é um aprendizado e a gente tem, esse ano, um dos grandes desafios que a gente tem ali na comunicação é realmente como a gente ajuda ainda mais as nossas lideranças a se comunicar melhor, né, a entender, a ouvir, né, não é? Porque, às vezes, o líder está ali com tanta coisa, né, para entregar que não está olhando no olho do time, né? E isso, às vezes, é muito mais importante do que textos e vídeos e qualquer material de comunicação que a gente possa entregar na mão deles, né? Bom, eu acho que é muito importante que a gente apoie esse líder, né? Treinamentos, né? Lá a gente, no nosso caso aqui, pensando na operação, o time de HSE, o time da operação nosso, né? GNA, precisa estar muito presente nas obras, junto às lideranças, os supervisores. Então, esse empoderamento, essa mensagem muito clara de que segurança é o principal valor da companhia, isso é muito claro para todos os trabalhadores, todas as pessoas que passaram pela GNA, para quem é GNA, sabe que o time de HSE tem autonomia para suspender uma atividade, caso perceba que tem alguma atividade que gere riscos para a saúde, para a segurança dos colaboradores, né? Então, isso é muito claro, isso é uma mensagem que vem de cima para baixo. Então, esse acolhimento, esse apoio e um treinamento para que esse time tenha essa segurança, isso é muito importante, né? E acho que a gente tem eu acho que muito dessa presença, né, da liderança no site, essa autonomia e esse empoderamento, a gente tem um marco muito relevante, né? A gente teve um marco de 25 milhões de horas sem acidentes com afastamento nas obras da GNA 1 e da GNA 2. A gente está falando da GNA 2, que entrou em operação tem 15 dias, que é a maior usina a gás do país. São 10 mil empregos gerados, no pico das obras, 5 mil. Então, fazendo atividades de movimentação de cargas, movimentação em altura. Então, tem uma atividade, né, de grande risco, mas que esse trabalho, esse olhar de segurança, né, de que segurança é um valor inegociável para a gente e faz parte da nossa cultura, tem que ser muito claro, né, para que o time consiga, né, pensando na operação, disseminar isso e que eles estão seguros para desenvolver as atividades, né, tendo a segurança aí como um pilar principal. Bom, no nosso caso, a Lu já trouxe isso com propriedade no painel anterior. Então, eu ressalto que o desafio são para esses líderes que falam cooperação e com quem a gente conta para falar cooperação, nós estamos falando de 2.500 pessoas. Então, é um desafio, envolve essas práticas todas que os colegas trouxeram, mas a gente tem alguns espaços, porque é uma massa muito grande, às vezes a complexidade é um pouco diferente. Então, a gente tem um espaço específico para eles, por exemplo, na intranet, para eles acessarem conteúdos, eles próprios, e se manterem atualizados nos temas mais importantes. A gente tem uma comunicação, um boletim direto para eles, e tem todo um trabalho de capacitação em tudo que envolve o RH, para manter esse público, porque é o desafio. Ele é o público, a gente tem que falar com eles, mas a gente tem que falar, quer dizer, a gente tem que falar para eles, mas tem que falar com eles, porque eles também são um canal para a gente fazer a comunicação operacional para esse universo de 120 mil pessoas. E eu queria saber aqui do pessoal que está assistindo a gente, dos nossos participantes, vocês têm ambiente de operação na empresa de vocês? Quem levantou o bracinho? Ó, bastante gente, bastante gente. Façam perguntas, gente. Aproveitem aqui os especialistas. Outra coisa que a gente fala muito também é com relação à adequação certa do tom de comunicação para chegar nesse público, né? Para fazer com que as nossas mensagens sejam realmente impactantes do ponto de vista que favorece a internalização ali, a mudança de comportamento, a adoção das melhores práticas, né? Vocês têm esse cuidado em trabalhar uma comunicação? A Carla falou sobre a segmentação, e a segmentação passa por você também ter um olhar sobre a adequação do tom de comunicação,
do conteúdo, o que eu vou comunicar ali para a operação. Vocês têm esse cuidado também? Sim, a gente, não só na questão de segurança, mas quando a gente, por exemplo, a gente aproveita, vamos lá, campanhas, né, datas comemorativas, como foi o Dia da Mulher. Então, fizeram um trabalho forte, não só no corporativo, mas também com as contratadas, com treinamentos sobre assédio, né, sobre violência sexual, com grupos pequenos, segmentados, liderança, diferente, né, da equipe da operação, homens, mulheres. Então, tem um cuidado muito forte no que a gente vai falar, a mensagem que vai ser transmitida para esse público, porque agora a gente, né, tá cada vez mais a gente está buscando a equidade de gênero, né? Então as mulheres estão cada vez mais presentes no canteiro de obras. A gente precisa adequar essa comunicação, refortalecer essa cultura, né, de respeito, de autenticidade. Então esse é um tema também bem relevante, né, nas nossas conversas e sim, a gente não só nesse tema, mas a gente busca adequar conforme o público, né? E também olhando aí essa agilidade na comunicação, né? A atratividade, usando os nossos colaboradores como os nossos figuras, né? Das nossas campanhas, para que eles falem também. O nosso vídeo traz um pouquinho, né? A gente trouxe esse vídeo porque é um vídeo celebrativo da entrada em operação. A gente tem aí o nosso CEO, o nosso diretor e uma pessoa, né? Um gerente de implantação, que fala um pouquinho. A gente quer trazer, né, o nosso colaborador como protagonista, sair um pouquinho do escrito e falar, né, com eles. Carla, eu queria, já que você tocou no ponto, vamos aprofundar um pouquinho, que é bem peculiar ali na GNA, que é o trabalho de diversidade que vocês fazem, né? No ambiente operacional, existe toda a preocupação aí ainda com relação à diversidade, com relação ao que você colocou mesmo sobre a mulher ali dentro de um contexto que, até um tempo atrás, eu acho que agora isso mudou muito, né? E o pessoal aqui pode contribuir também com o perfil do ambiente de operação, que antes era majoritariamente masculino e hoje isso tem mudado muito. Que bom que mudou, né? Como que vocês trabalham? Eu sei que vocês têm ações fortes ali com relação à diversidade em ambiente de operação, né? Não é o tema do painel, mas a gente vai ter uma licença poética aqui para falar. Não deixa de ser comunicação, né? A gente está falando de segurança, mas é uma segurança mental, psicológica para quem está ali, né? E a gente tem que trazer representatividade e inclusão também, né? Então, tem que ser um ambiente inclusivo. Não, a gente, né, inclusive, junto também com a Pôr do Açul, desenvolve uma série de campanhas, aproveitando essas datas comemorativas. E a gente reforça, sim, seguindo o nosso código de conduta, como um valor para a companhia, né, faz parte da nossa cultura, nossos valores de respeito. Então, a gente, durante a construção, inclusive da GNA 1, a gente fez um programa de qualificação e a gente formou muitas mulheres e muitas delas foram contratadas para as nossas obras. A gente foi uma transformação no ambiente de trabalho. A gente criou uniformes específicos para elas, a gente fez campanhas, foram banheiros exclusivos, entrada separada para mulheres, porque a gente precisa apoiar, precisa acolher, né? E além disso, campanhas, conversas, letramento, treinamentos com esse público para entender o ambiente, para respeitar, porque é uma mudança, né? Uma mudança cultural ali para eles, né? E isso sempre em conjunto com times de sustentabilidade, né, que a gerência que cuida de relacionamento com comunidade, HSE, as empresas contratadas também, uma parceria enorme. E eu acho que uma coisa muito importante é o compartilhamento de valores com os nossos acionistas. A GNA tem 4 acionistas, a Prumo, a Siemens, a Speak Brasil e a BP. Então, o fato da gente compartilhar com eles o valor de segurança, de respeito, né, também vem de cima, né, faz parte da nossa estratégia de negócios, olhar a segurança e olhar o cuidado com as pessoas e o meio ambiente também. Então, isso é compartilhado, isso é reforçado, e não estamos falando aqui de liderança, vem de cima, né, esse exemplo. A gente tem falado muito sobre humanização, né? Humanização no trato das pessoas, humanização assim na forma como a gente faz trabalho. Outro dia eu tenho visitado algumas operações e é muito legal ver essa mudança ao longo dos anos. Eu tenho mais de 20 anos aí que eu trabalho com comunicação digital, então dá para perceber várias mudanças aí ao longo dos anos, né? A senioridade nos traz esse privilégio.
E aí eu fui na fábrica da Smalltech, e aí operação normalmente vocês acham é mais duro, tal, né? Um ambiente mais... E aí eu andando assim na linha de produção, na parte de qualidade, tinham várias meninas, senhoras assim, olhando cada pecinha do fogão que a gente usa em casa e dando tchauzinho para a gente, assim, num ambiente tão leve. E aí eu saí de lá com esse insight, sabe? Não precisa ser pesado porque é a operação, né? Pode ser leve também, né? A gente pode ter um sorriso no rosto. Isso é um diferencial tão grande, né? Compartilhando aqui, nesse ano, todo ano a gente faz uma ação no Dia da Mulher para as mulheres, né? Então, a gente abre roda de conversa, a gente cria um ambiente ali de acolhimento. E esse ano a gente resolveu incluir os homens, porque, né, vem a questão do assédio, vem daí. Então, foi uma surpresa para a gente, como foi positivo. A gente, né, faz sempre pesquisa de satisfação, para entender como foi, e todos gostaram muito, assim, esse espaço aberto para interação, para trocas, pedindo mais, né? Então foi uma surpresa para a gente, né? E eram grupos pequenos de 30 pessoas para criar de fato aquele ambiente onde eles pudessem conversar, falar. Levamos pessoas locais, então tem todo um contexto. Estávamos presentes ali mostrando, né? Saímos do Rio, vamos para lá, eu, a gerente de compliance, responsabilidade social, todas presentes, mostrando a importância daquilo. A gente está ali para falar sobre o tema, né? Sobre assédio, sobre violência baseada em gênero, que é algo que é muito relevante, muito discutido internamente na companhia e nos nossos acionistas. Então, esse ponto curioso, né? A gente pensa só nas mulheres, né? Para criar esse letramento, mas a gente tem que olhar os homens, né? Porque tem uma cultura, tem uma história aí de criação, olhando, enfim, questão de machismo. Então, é importante ter esse olhar para os homens, e foi surpreendente para a gente. Com certeza, os dois lados são bem importantes, né? Frederico, eu desde que me convidaram para fazer esse painel, eu falei, Frederico, eu quero muito falar com ele, porque, assim, ó, como comunicadora, eu já trabalhei dos dois lados, tá? A gente fica se perguntando, assim, como se comunicar para milhares de pessoas e ter a percepção, essa comunicação está sendo... Você tem isso, assim, deu certo, está dando certo. O que funciona e o que não funciona, e quando a gente percebe que não funciona, que caminho que vocês... Porque eu acho que nunca é uma coisa fechada, está tudo ótimo, né? Mas essa comunicação para milhares, eu acho que é o grande desafio, assim, não que porque quando você está numa empresa que você fala, aqui a gente é menor, todo mundo é mais perto, é mais próximo, você vai no cafezinho, você conversa, você troca informação, você anda na empresa. Agora, quando você tem um público que extrapola isso, eu acho que os bons insights que a gente pode ter, qual é a dificuldade da percepção do que funciona, do que não funciona. Como vocês mensuram isso? Fiz uma pergunta com 3 horas, né? Desculpa. E o pior para você é que eu vou responder com mais perguntas, porque eu não tenho as respostas. Mas, assim, primeiro, quando a gente está falando, então, de comunicação operacional e para grandes contingentes, nós estamos falando de uma diversidade muito grande de pessoas culturalmente, níveis de instrução, geracional. Então, é um ambiente que, quando a gente fala dos canais, das mensagens de comunicação, a gente tem que respeitar muito a tradição. Então, nós estamos falando aqui de DDS, jornal impresso, jornal mural. Isso tudo ainda tem valor, ao mesmo tempo que a gente tem que trazer os canais mais contemporâneos, digitais, etc. Então, a gente tem que sempre, e aí talvez seja o último bastião da comunicação tradicional, porque ali ele faz sentido. Qual que é a provocação que a gente se faz o tempo inteiro? Todo canal ele tem seu valor. O que a gente precisa entender e aí você trouxe ali a sua pesquisa de revitalização, de repensar os canais, todo canal tem um potencial maior ou menor. A gente tem que chegar nesse no melhor potencial dele, para o melhor público, e começar a ir trabalhando. Nenhum canal é inócuo em termos de comunicação. E o que a gente faz, além disso, de valorizar e respeitar todos os canais, todo o seu potencial, toda a sua natureza, é um trabalho muito profundo de dados. A Vale tem um trabalho de gestão de dados e comunicação muito legal,
Então, a gente começa a olhar a segmentação hipersegmentação desse público operacional, desempenho de cada canal, em cada momento, e aí assim a gente vai entendendo o que funciona, o que não funciona, em termos de mensagem, mesmo, em termos de timing, em termos do próprio canal, e aí a gente vai ajustando. Ainda tem muita tentativa e erro, mas não é um trabalho intuitivo e não é um trabalho de hipótese, é um trabalho que se sustenta mesmo na verificação permanente dos dados que a gente vai vendo e a gente vai corrigindo a rota. É isso que você falou, é muito importante, porque a gente tem também, hoje, já foi falado também, a questão das gerações, né? Então, se a gente não atualiza o que a gente tem, a gente não olha para o mercado, a gente não olha para as pessoas, como as pessoas estão performando em sociedade, você pode cometer algum equívoco aí. E quando a gente considera que a gente tem praticamente 4 gerações ali trabalhando simultaneamente, que a quinta já está, daqui a uns anos, aparecendo no mercado de trabalho, a gente tem que olhar para essa diversidade também de canais e da forma como a comunicação é feita, né? Eu lembro que eu vi o David do McDonald's falando que eles fizeram várias tentativas para comunicar com o pessoal de loja, né? Porque é muito difícil você chegar lá naquele atendente, e eles entenderam que o melhor canal era o colega dele do lado. Então, botaram todo mundo para gravar vídeo tipo TikTok, e foi o que funcionou para eles. Então, cada empresa tem uma peculiaridade, né? É o que eu levantei, de estimular uma cocriação, uma comunicação orgânica entre as pessoas, porque Deus nos livre de tentar falar com 5 gerações ao mesmo tempo, né? Nós não vamos conseguir isso. Então, nada melhor do que entender que todo mundo pode falar à sua maneira, dentro dos seus códigos, e ser entendido ali dentro daqueles subgrupos que tem dentro das empresas. E vocês, meninos? Tem uma coisa de identificação, desculpa, te cortei. De identificação também, né? A gente, como a Carla falou, a gente também lá no Porto Açul usa muito colaborador como personagem, né? A gente não usa banco de imagem, não usa nada disso, para realmente ter a identificação e para ter esse olhar de transparência e de verdade, né? Então, isso ajuda muito na troca, na confiança e na escuta, né? Então, acho que também é importante ter essa diversificação dos canais. Tem perguntas? Não. Alguém tem pergunta? Vamos, então, para mais votada. Se vocês quiserem complementar um pouquinho isso. Foi a Marcela Toledo. Na expectativa de vocês, quais indicadores melhor refletem a efetividade da comunicação interna com públicos operacionais? Tá bom? Eu vou responder que nem é esse o caminho, na verdade. Aí você tem que ter um conjunto mesmo de alguns indicadores, porque cada um vai te dar o resultado específico para aquilo que você quer saber. Como eu disse antes, você quer mensurar o canal, você quer mensurar a efetividade da mensagem, você quer mensurar a percepção geral ou específica do trabalhador, do empregado em relação a uma temática ou outra. Então, não vai ter uma bala de prata. O conjunto é pegar cada empresa no seu contexto específico, na sua dimensão específica, entender qual que é o conjunto de indicadores que é possível mensurar recorrentemente, e daí você tirar as suas análises. Aliás, qualquer gestão de dados, eu entendo que tem que ir por aí. Quando a gente vai para a operação, né, o digital não ajuda a gente. Eu acho que quando você fala de dados, o digital é o que dá, né, o dado mais puro ali. Então, a gente conta muito com pesquisa de clima, com essas escutas, com realmente, né, o papo no cafezinho, como você falou, que, às vezes, 5 minutos no cafezinho você consegue ter um insight muito maior do que está funcionando ou não, do que uma pesquisa grande, alguma coisa assim, né? Eu acho que, quando a gente está falando de operação, ainda o tradicional ainda funciona muito bem e, às vezes, dá mais resultado do que a gente ficar querendo inventar a roda, né, e trazer novas coisas para ir na onda do momento. Eu acho que é isso, o sentimento ali. Você sentiu o clima, você está próximo, vê o resultado, né, na operação, a participação em nossos eventos e encontros. Esse cafezinho, né, esse encontro informal, né, a gente fala informal aqui, no sentido de você ter o sentimento ali daquele ambiente, né, ler o ambiente é muito importante. E nós, acho que um recado aqui importante, nós, como comunicação, a gente precisa estar presente também, não é só escrever, né? A gente precisa estar e sentir o clima também, né? Então, a gente tem que estar presente para poder também ter o nosso feeling de que aquilo funciona ou não funciona.
né? Às vezes a gente quer escrever, fazer alguma coisa, fazer uma ação do escritório, mas você não entende como é que é a realidade dele. Então, não funciona deixar o material naquele espaço, naquele horário. Então, precisa estar presente. Então, não só o que acontece, né? Você sentir o clima do cafezinho entre os pares, uma pessoa que está ali, mas nós, né, à frente da comunicação, estarmos presentes também, para que a gente possa ter massa crítica para dizer, funciona, não funciona, deu certo, não deu. Vamos viver aquilo ali, vivenciar aquela campanha, aquela ação, junto com eles aí, para ver se funciona ou não e poder melhorar e rever aí a estratégia para a próxima. Mas para dar uma resposta objetiva para quem perguntou, nós fizemos, e eu gosto de grande pesquisa, porque nós fizemos uma grande pesquisa, quali e quanti, no ano passado, com o público interno, que trouxe um sem número de insights, de dados para a gente, que a gente tem uma base muito robusta para trabalhar. Então, eu sou particularmente entusiasta de quem puder, eventualmente, de tempos em tempos, fazer uma pesquisa mais profunda. A gente também tem pesquisa de clima, mas a nossa, de novo, é para a GNA, né? A gente não tem uma pesquisa com os terceiros, que são o time operacional, mas a gente faz todo ano pesquisa de clima, e ela é uma base para que a gente possa desenvolver toda a nossa estratégia, né, corporativa, e também junto ao nossa equipe, né, nossos líderes da operação. Gente, tem um monte de pergunta aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Essa é boa. Uma grande dificuldade com a operação, é uma pergunta anônima. Todas, né? Aqui. Mas, enfim. Uma grande dificuldade com a operação é fazer com que eles não se sintam excluídos do restante da companhia. Como fazê-los se sentirem, de fato, parte de um todo? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que todo mundo vive um pouco isso. A gente tem muito um cuidado de dar a mesma experiência, né? De ser igual e de trazer para junto. A gente tem ali alguns ritos, né, dentro da companhia, que a gente pensa muito em como trazer a operação para junto. Reunião trimestral, a gente traz o pessoal do turno, a gente provoca as nossas lideranças a irem fazer café com liderança, enfim, nos turnos, né, viver um pouco essa vida, como a Carla falou. A experiência do escritório, né, a coisa do uniforme, eu acho que é muito simbólico quando você põe o uniforme e você sente que está lá. Então, assim, a gente sempre tenta fazer o máximo possível de ter essa unidade, né, e isso, trabalhar muito cultura e esse pertencimento. Existe sempre, né, a comparação. Pode ser o andar, né, o andar de baixo, sempre, seja o que for. Então, isso a gente tenta mitigar, né, essa comparação entre o corporacional, exatamente como a Camila trouxe, equilibrando, trazendo experiências parecidas, iguais, né, tanto lá, aqui quanto lá, levando a liderança. A gente tem café com o CEO, que acontece de forma alternativa, Rio e Porto. A gente está sempre lá presente. Né? A gente tem encontros de fim de ano. Né? A gente tem 2 encontros ao ano que reúne toda a empresa, que a gente chama de Conectados. Né? No julho, agora, vai ser lá em dezembro, no Rio. Então, a gente sempre busca equilibrar as experiências, as atividades, para que a gente mitigue o máximo possível essa comparação de que o corporativo tem uma vida melhor, né? Fica no escritório, a gente está aqui, né? Mas aí o pessoal do escritório fala, poxa, mas eles saem 4 da tarde, né? A gente sai 9, não, eles têm uma vida boa, conseguem participar de todos os programas, né, de uma gamificação de saúde mental, somos todos sempre em primeiro lugar, porque conseguem fazer as atividades, a gente aqui não tem tempo, eles estão sempre... Então, fica sempre essa comparação. O nosso papel aqui é tentar reduzir, mitigar esse sentimento de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas eu também já tenho paz comigo mesma, que tem coisa que você tem que fazer segmentado, entender a realidade de cada um. Né? Eu acho que você tem que escolher também o que você vai fazer igual e o que você vai fazer diferente. Né? Mas tem um aspecto que a gente discute muito, que assim, os empregados operacionais, muito claramente a gente usa eles como público, em alguns casos como personagem, que vão ilustrar aquela temática, aquela premissa. E a gente tem que cada vez mais colocar eles na posição do sujeito, do autor daquela comunicação. Talvez essa conexão cresça se eles se perceberem como a voz principal. E eu aproveito, então, convido todo mundo para acessar o Somos Vale, que é a nossa rede do Instagram, que é exatamente isso, os empregados tendo a voz, falando as suas mensagens à sua maneira. A resposta do Frederico já trouxe aqui uma resposta para alguém que perguntou que quando a operação não se sente ouvida,
Então, eu acho que já atende. A gente tem várias perguntas, não vai dar para responder todas, infelizmente, mas os colegas aqui provavelmente podem responder aí no privado, né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Essa aqui da mão dupla a gente já fez. Como lidar com o acesso à internet e ao meio digital, já que a operação enfrentamos uma limitação no uso dos eletrônicos? Aí já falamos também sobre os canais analógicos, né? Que eles nunca perderão o sentido mural. Então, os comunicados mais perenes, né? Vamos ver. A gente tem uma questão lá que é o uso do celular pessoal, né? Não sei se todo mundo vive um pouco isso, né? Mas até que ponto você proíbe ou não? Todo mundo acaba sendo um produtor de conteúdo também, né? Então a gente tem um olhar ali de entender a realidade, também trazer um pouco de letramento do que pode, do que não pode, né? Assim, o colaborador em área operacional é também um embaixador de marca, então isso é para o bem ou para o mal. Né? Então, a gente também tem esse cuidado de ter esse diálogo, entender que ele não está acessando a rede interna, mas está acessando, às vezes, o Instagram, o WhatsApp, né? E tem ali uma produção de conteúdo também. Eu acho que hoje ele tem que ter alguns momentos, ele tem que conseguir falar, né? Ele tem que se sentir ouvido de verdade e aí as empresas estão se moldando a essa realidade, né? Tem que fazer sentido para eles também. Gente, eu acho que o painel foi bem rico, passou muito rápido, né? Tinha bastante coisa para falar, mas a gente se coloca à disposição para conversar com vocês, responder as perguntas que ficaram aqui, e eu agradeço todo mundo que participou, agradeço aos colegas aqui pela troca e pela experiência, e é isso. Obrigada, gente.